Alunos, eu sou a professora Cristina e nós vamos agora consolidar as ideias de todo o material que vocês tiveram a oportunidade de acessar durante esses dias na plataforma, sobre a nossa matéria de introdução à bioquímica e biofísica. Então nós vamos começar sobre a aula 3, que é a química de biomoléculas. São as moléculas gigantes e quais são as funções dessas moléculas. A gente vai começar a construir uma linha de raciocínio a respeito dessa constituição das biomoléculas e a trajetória no metabolismo celular. As biomoléculas são as moléculas da vida. Possuem o esqueleto principal de átomos de carbono, que são aqueles que têm aquela tetravalência para ligação, fazendo parte dessa forma dos componentes orgânicos da célula. Essas moléculas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e ácidos nucleicos, eles são fundamentais em nosso corpo, pois eles desenvolvem funções importantes para a manutenção da vida e o que nós vamos ver a seguir. Muitas dessas moléculas, elas são grandes e são formadas por unidades menores, denominadas monômeros, que podem ligar entre si e dar origem a moléculas maiores e cada vez maiores, a quem denominamos de polímeros. Um exemplo da ligação de monômero é o caso da glicose e da frutose também. E ela se ajunta formando a sacarose, que é o açúcar comum que nós temos nos alimentos. Os carboidratos são as moléculas mais comuns na natureza e as principais fontes de reserva de energia nos organismos vivos. Mas suas funções não param por aí. Elas são uma reserva de energia, como é o caso do amido, para os vegetais e o glicogênio para os animais. Então servem também como estrutura, como é o caso da celulose, que está presente na parede celular dos vegetais e garantindo assim a sustentação deles. E ainda podem compor estruturas de outras moléculas como o glicocálix, presente na membrana celular animal, responsável, dentre outras funções, pelo reconhecimento da adesão celular, da ligação, da junção das células. Essas moléculas são formadas por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, e são arranjados entre si de uma tal forma que formam os polihidroxialdeídos, como exemplo a glicose, e os polihidroxiacetonas, como a frutose. Um composto polihidrox ele é formado por um esqueleto de carbono que contém várias hidroxilas do grupo OH, e essas hidroxilas elas fazem parte de um composto orgânico denominado alcoóis. Já o grupamento cetona, presente nas polihidroxicetonas, é formado por um oxigênio ligado por uma dupla ligação a um carbono, C-O. Finalmente, esse agrupamento aldeído, presente nos polihidroxialdeídos, é formado por um oxigênio ligado a um carbono através de ligações duplas e um hidrogênio ligado no mesmo carbono através de ligação simples. Esses monômeros dos carboidratos que nós estamos tratando são chamados de açúcares simples, ou ainda monossacarídeos. Através de ligações covalentes, elas são denominadas ligações glicosídicas. Dois desses monossacarídeos podem se unir e assim vão formando disacarídeos, dentre eles a sacarose, que é formada pela união de uma glicose com uma frutose, como a gente já havia dito, E a lactose, que é formada pela união da glicose com a galactose. E a maltose por duas glicoses. São exemplos que podem ser citados aqui. Ou ainda eles podem constituir os polissacarídeos como amido e glicogênio. Presentes nos alimentos, essas moléculas todas, depois de passarem pelo processo de digestão, elas são absorvidas e são enviadas a todas as células, aonde elas poderão exercer as funções, mas a principal delas é a produção de energia. Assim que entra na célula, é acionada uma cascata de reações de vias metabólicas importantes, chamada de catabolismo, que visa produzir o ATP, que é a moeda energética, é a molécula que produz a energia toda que gera o movimento, o crescimento, o desenvolvimento e assim vai. E disponibilizar isso de uma forma rápida para a célula. Algumas vias acionadas, elas têm inicialmente a quebra da glicose, como a glicólise, E outras vias, elas visam a produção de energia anaerobiamente, como a glicólise anaeróbia, ou fermentação láctica, ou a produção de energia aerobicamente, acionando aí o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, que é a cadeia respiratória ou chamada de fosforilação oxidativa. Os lipídios, assim como os carboidratos,
também desempenham funções importantes, como fonte de energia secundária, reserva de energia, isolamento térmico, proteção e estrutura, já que fazem parte da estrutura das membranas biológicas das células, né? E são moléculas anfipáticas, que apresentam uma porção que gosta de água, que é a parte polar ou hidrofílica, e uma porção que não gosta da água, que é a polar ou hidrofóbica. Apresentam em sua estrutura química básica uma quantidade menor de átomos de oxigênio que os dos carboidratos, e são constituídos principalmente por ácidos graxos. Os ácidos graxos, que são considerados os monômeros dos lipídios, podem ou não fazer parte da estrutura dos lipídios mais complexos, como é o caso dos triglicerídeos. Estes são moléculas importantes, pois são abundantes na dieta humana, além de serem uma forma de armazenamento de energia do tecido adiposo. Essas moléculas são formadas pela união de 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol, um álcool com 3 carbonos. Logo, os triglicerídeos são um tipo de éster. Há também o colesterol. Ele é um lipídio que ele apresenta em si uma estrutura de cadeias longas e cíclicas de carbono. E ele não apresenta ácido graxo. Então, ele tem uma função bastante dinâmica no organismo como precursor de hormônios, esteroides e determinante no grau da fluidez das membranas biológicas. A proteína, né, as proteínas, aliás, são moléculas que possuem como monômeros 20 aminoácidos diferentes, que podem ser classificados como essenciais ou não essenciais. E eles vão combinar entre si por intermédio da tradução ou síntese proteica para formar os diversos tipos de proteínas que nós temos. Durante esse processo de ligação entre os aminoácidos, e esses começam a se organizar em arranjos cada vez mais complexos, né, e vão se enovelando e vão se envolvendo e caracterizando uma cadeia, né, e essa cadeia ela deixa de ser linear e ela vai de uma estrutura primária, ela vai adquirindo a característica de uma estrutura secundária, à medida que ela vai se novelando cada vez mais, alcança a estrutura terciária e a quaternária. E após, né, esse dobramento todo, ela vai atingir, né, a sua função biológica. Os aminoácidos, diferente dos carboidratos e lipídios, ele tem uma estrutura química, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, que compõe seu esqueleto. E aí, o que acontece, né, com essa constituição? Ele tem importantes na síntese das novas proteínas. O que é excedente, o que estiver sobrando, vai ativar as reações importantes no intuito de retirar o grupo amino da molécula e excretar isso, tirar através do ciclo de Krebs, do ciclo de Ureia, e produzir energia a partir do esqueleto carbônico resultante, corrigindo através do ciclo da ureia. Já os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Esses nucleotídeos são moléculas muito complexas, formadas pela ligação entre uma pentose, que é um monossacarídeo com 5 carbonos, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfato. Há 2 tipos de pentoses que nós conhecemos, que é a desoxirribose e a ribose. E 5 tipos de bases nitrogenadas, que é adenina, timina, uracila, guanina e citosina. O ácido desoxirribonucleico, que é conhecido como DNA, ele é formado de nucleotídeos que contêm desoxirribose, enquanto o ribonucleico, nucleotídeo que contém ribose. O DNA, ou nucleotídeos que eles contêm, que é a desoxirribose, pode conter uma base nitrogenada, a adenina, a timina, a guanina, a citosina, enquanto os RNAs contêm ribose, o açúcar principal, e pode ser adenina, uracila, guanina e citosina. Então a diferença que o DNA tem adenina, timina, guanina e citosina, o RNA, adenina, uracila, guanina e citosina. Então implica que a uracila é uma base nitrogenada presente só no RNA, enquanto a timina é exclusiva só do DNA. Além disso, a organização espacial das moléculas é diferente. O DNA e o RNA, eles são formados de formas diferentes as ligações. Então são formados por 2 fitas DNA. Cada uma é constituída por uma série de nucleotídeos ligados entre si através de ligações conhecidas como fósforo de éster. Essas fitas, por sua vez, interagem com outras, né, através de intermédios de pontes de hidrogênio, que são as mesmas pontes de hidrogênio, as ligações que nós encontramos na água.
Essas fitas elas vão interagindo e essas bases nitrogenadas vão constituindo seus desoxirribonucleotídeos. Sempre vai haver a formação de ponte de hidrogênio, conhecido como pareamento entre uma adenina, uma timina, uma citosina e uma guanina. Já no RNA é formado por uma fita única só, né? Os ribonucleotídeos também interagem através de ligação fosfodiéster e pode ser de 3 tipos diferentes. Nós temos o RNA mensageiro, RNA ribossômico e o RNA transportador. Como nós podemos ver com mais detalhes, a sequência de base que constitui DNA forma um código que é transferido para o RNA mensageiro. Em seguida, com a participação de todos os tipos de RNA, ele vai determinar a estrutura primária das proteínas que uma célula pode produzir. Esse código é conhecido como código genético e determina a forma como que o núcleo vai controlar o metabolismo celular, bem como essas informações serão encaminhadas para células filhas através do processo da divisão celular. Ok? Nessa aula eu utilizei a bibliografia de apoio do Campbell, da Bioquímica, em 2000, e do Marzocco e Torres, de Bioquímica Básica, de 1999. Obrigada a todos, bons estudos, e vamos compilar essa ideia na sugestão do filme que eu dei para vocês, que é O Óleo de Lourenço. É bastante interessante como o desenvolvimento, né, da bioquímica pode ser observado através de estudos que aconteceram dos pais do garotinho que sofreu de uma doença relacionada ao metabolismo das gorduras que ele não conseguia. E como que se desenvolveu o conhecimento através disso é impressionante e é uma história real, bacana para vocês terem o conhecimento assim, de desenvolver a ideia da bioquímica. Até logo, um prazer com vocês e segue a aula.